fazem a diferença no ambiente. Inclusive estão na moda, muita gente está utilizando na decoração. Estamos falando das plantas pendentes. Por isso a Vanessa já está aqui comigo, ela que é paisagista, para a gente entender um pouquinho das plantas pendentes, porque existe uma infinidade de opções, né, Vanessa? Sim. Começo perguntando sobre as samambaias, que eu acho que é uma das mais antigas e mais conhecidas por todo mundo, né? Sim, todo mundo conhece uma samambaia, né? Pode até não entender de planta, mas samambaia todo mundo reconhece. Existe uma infinidade de espécies só de samambaias, né? Como essa aqui, que é uma samambaia de metro. Essa aqui, que é uma samambaia a mais comum, que a gente chama de paulistinha, que a gente vê muito na decoração. As pequenininhas, cheinhas, como essa havaiana aqui. E elas exigem um cuidado grande aí, né? Então, assim, se eu quero ter uma planta pendente que seja uma samambaia, vai exigir aí um pouquinho de cuidado. Sim, porque toda planta de folhinhas miúdas, a tendência é trocar mais de folhas e qualquer falta de rega, ela sentir e perder folhas e fazer sujeira em casa, né? Então nem todo mundo gosta disso. Então por isso que elas exigem um pouco mais de cuidado comparando com outras. Se eu tenho aquela rotina muito corrida, então não é melhor optar por outra. Exatamente. E aí eu começo por onde, então? Se eu quero uma planta mais prática, mas que seja uma pendente bonita. Eu recomendo começar pela jiboia. A jiboia é a planta pendente mais fácil que existe. Ela pode ficar num ambiente tanto mais escuro quanto mais claro, até pegando um pouco de sol, não tem problema, ela vai se adaptar. E ela cresce muito, mesmo num vaso pequeno, ela vai crescer por metros e metros. Ai, que bacana. E eu posso... Pode podar para manter ela da altura, do comprimento que precisar, se quiser, né? E depois, o que sobrar, por exemplo, da poda, pode fazer mudinhas. Vai rendendo outras vai plantinhas. rendendo mudinhas, vai colocando na água. E essa é uma forma de fazer a muda muito interessante, né? Essa porque num vidrinho qualquer que a pessoa tem em casa, coloca argila expandida, porque daí o mosquito não consegue acessar, a aguinha fica embaixo, faz uma infinidade de muda. A gente tem outras opções também, por exemplo, com flores. Com flores que são de sol, né? Tem algumas plantas de sombra que florescem. Esse aqui é o gerânio, ele precisa de sol para florescer. Então, porque a pendente não necessariamente ela precisa ficar na sombra, tem algumas espécies de sol. O gerânio era um exemplo, a Ripsalis é outro exemplo. Essa, inclusive, ela parece muito com da família da suculenta. Exatamente, exatamente, ela é suculentinha. É, porque ela tem um formato. E aí, ela exige mais água? Daí exige menos água. Menos água. Para quem não tem muito cuidado, não precisa podar, não precisa fazer nada. De uma forma geral, a maioria das plantas pendentes, elas tendem a gostar mais de água ou não? Ou depende realmente da espécie? Depende da espécie, realmente da espécie. Eu recomendo, para não ter erro, uma vez por semana no inverno e 2 vezes por semana no verão. Mas isso, claro, que depende da luminosidade, depende da umidade do ar, a pessoa tem que ter a sensibilidade para prestar atenção nisso, né? Porque, como eu disse, muita gente está usando hoje na decoração, né? Virou moda, todo mundo tem um pendente lá na prateleira. E aí eu tenho que escolher, então, esse ambiente também adequado para a pendente ficar saudável o tempo todo, né? Isso, a distância da janela, né? A quantidade de luz que ela vai receber. E o espaço também que a pessoa tem, né? Porque ela vai crescer, né? Exatamente. Essa é uma outra opção bastante interessante, que inclusive, num primeiro momento, depende de como você olha, não parece um pendente, mas ela vai crescer bastante, né? Os cissos, essa aqui fica bem volumosa e bem compridona. E é outra proposta, né? Inclusive com as folhas mais escuras, que deixa o ambiente diferente já, né? Já, muito bonita, né, inclusive. E aí a gente também tem outras menorzinhas, né? Como essa aqui. Para quem tem um espaço pequenininho, um detalhezinho, às vezes um escritório, né? Daí que é uma coisa mais delicada, mas que também tem outras espécies que se encaixam nesse tipo. Tem opções para todos os tipos de pessoas e ambientes. Perfeito. Ó, é só escolher então aquela pendente que mais combina com o seu ambiente e com o seu estilo de vida. Mas com certeza elas vão fazer toda a diferença lá na sua casa.